você já tem o vinho do Senhor, que é Jesus. Ele é o vinho nosso. A melhor bebida para a nossa vida espiritual é Jesus. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ser crente é a melhor coisa do mundo. E você não sabia disso, então você hoje vai aprender isso aqui. Porque não importa as circunstâncias, não importa absolutamente problema nenhum. Não importa a morte. Observem, em qualquer circunstância da nossa vida, nós vamos ser felizes com quem? Com Jesus. Isso não significa dizer, queridos irmãos, que a gente não pode ficar triste. Podemos sim. A tristeza, ela às vezes nos atinge. O dissabor, às vezes, também nos atinge. Mas nada, absolutamente nada, pode roubar aquilo que Deus nos deu através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você pode ter problemas os mais diversos. Pode ter birras aí, confusão. Mas isso não pode roubar de nós aquilo que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 8. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Senhor, nesse instante em que vamos meditar na Tua palavra, eu quero invocar o Teu Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para trazer convencimento ao nosso coração, através da palavra do Senhor, palavra encarnada, palavra viva, palavra eterna, palavra autoritativa, palavra infalível, palavra inerrante, a palavra do Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito, ó Senhor, nos conduza também no entendimento daquilo que Tu queres para nós nesta noite. E que o nosso coração e todo o nosso ser estejam receptivos, estejam também abertos, desejosos, ansiosos para ouvir a Tua palavra. E aplica, ó Espírito de Deus, a Tua palavra, ó Senhor, na nossa vida, no nosso existir, no nosso viver, na nossa caminhada, na nossa peregrinação, na nossa jornada, mesmo em meio a qualquer coisa que porventura venha nos perturbar ou esteja perturbando a nossa alma ou o nosso coração. Cumpre, ó Deus, aquilo que a Tua palavra é capaz de fazer. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Torna isso real para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Eu queria apenas ler um verso do capítulo 2 do Evangelho Eterno em João. O verso é o verso 7.
Evangelho em João, capítulo 2, o verso 7. Diz assim a palavra de Deus, a minha vida e a sua vida. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Dá para repetir comigo? Vamos juntos? Jesus lhes disse: encham. E eles os encheram totalmente. Meus amados irmãos, eu queria meditar com vocês nesta noite, de maneira muito objetivamente falando, sobre essa história que todos nós sabemos. Eu tenho um motivo aqui para dizer essa história, porque é uma história mesmo. História com musculatura, com densidade espiritual. História também que mostra Jesus aqui. E eu vos afirmo nesta noite que eu gosto das histórias e episódios que o Senhor Jesus Cristo vivenciou enquanto esteve aqui entre nós durante 3 anos. Histórias que ele experimentou. Histórias também que ele experienciou com seus discípulos, com a sua nação, os seus contemporâneos. E por que não dizer, ou seja, que serve para nós também nesse instante aqui, como algo que a gente precisa não apenas entender, mas também captar, internalizar no nosso coração. Uma história que continua sendo história. Talvez você que me ouve hoje, talvez você que tenha ouvido falar da história do casamento em Caná da Galileia. Todos nós sabemos essa história. Onde o Senhor Jesus Cristo, o texto vai nos dizer, fora convidado com os seus discípulos. O texto faz questão de dar um detalhe importante aqui, mas não é o mais importante. O texto vai nos dizer que achava-se nesse casamento a mãe de Jesus. É uma informação importante, mas não é a mais importante. Para muitos, meus queridos, o ponto alto dessa história consiste no fato em que, em meio à festa do casamento, o vinho acaba. E preste atenção, em nome de Jesus. O vinho aqui, queridos, vai ter uma caracterização para nós importante para a nossa vida, diante de Deus e diante dos homens. E é interessante perceber que o vinho acaba em meio à festa. Interessante, a Maria é que tem a observação, a percepção que o vinho acabou. E o que é que ela faz? Ela identifica aquele que é mais importante em qualquer festa ou em qualquer vivência da nossa caminhada. O mais importante. Ele está presente. Ela chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho.
Para mim, queridos, o ponto alto dessa história, desse episódio, não está no vinho que acabou, não está na Maria, a mãe de Jesus, que está presente. O ponto alto dessa história para mim é o fato que consiste na ordem, no imperativo, na voz de mando do Senhor Jesus aos serventes, aos garçons da festa. É isso que nós lemos aqui no verso 7. Jesus lhes disse: encham de água esses potes ou essas talhas. E interessante que a reação dos serventes, dos garçons, foi uma reação de pronto. Eles não disseram nada, absolutamente nada, não questionaram. O texto é taxativo, não há espaço aqui para questionamento. Jesus lhes disse: encham de águas esses potes, e eles os encheram totalmente. Não foi pela metade, não foi para esborrar, totalmente. Esse é o ponto alto dessa história para mim. Esse, meus amados irmãos, é, portanto, o ponto alto dessa história para a minha e para a sua contemporaneidade. Porque isso tem uma aplicação interessantíssima para todos nós. Olha só. Quando o Senhor Jesus Cristo intervém, quando o Senhor Jesus Cristo quer nos surpreender, Ele simplesmente ordena. Eu vou repetir. Quando o Senhor Jesus Cristo intervém, seja na minha ou na sua vida, Ele não leva em consideração aquilo que você está passando, ou experimentando, ou pensando, ou duvidando, ou dizendo: eu não quero. Isso me fere. Eu estou ferido. Quando o Senhor Jesus Cristo intervém, quando o Senhor Jesus Cristo quer nos surpreender, Ele simplesmente ordena. E aqui, queridos, o ordenado do Senhor Jesus Cristo é sinônimo que o extraordinário para acontecer pressupõe obediência e pressupõe fé em Cristo Jesus. Eu poderia muito bem dizer, e vou dizer: a Maria, a mãe de Jesus, ela é quem tem a observação, a percepção de que o vinho acabou. E o que é que ela faz? Ela identifica em meio à festa alguém que é mais importante do que todas as coisas. A Maria aqui não identifica Jesus como seu filho. A Maria aqui não identifica Jesus como aquele que foi gerado nela pelo Espírito Santo. A Maria identifica aqui fé naquele que pode surpreender todos nós, e foi surpreendente também nesse exato instante aqui, no século I, em plena festa de um casamento. Você percebe? Fé. Tanto é que quando ela chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho, Jesus Cristo diz: o que é que eu tenho a ver? O que é que eu tenho a ver contigo? Senhora, madame,
ainda não é chegada a minha hora. Mas o que eu acho lindo na Maria é que ela também não questiona. Ela não vai assim para o confronto. Ela não vai assim para... O que é isso? Ela entende a linguagem espiritual de Jesus. O que é que ela faz? Ela chama os serventes e diz para cada um deles: fazei tudo o que ele vos disser. Preste atenção, meu amado irmão e irmã, nesta noite. Jesus Cristo, quando quer intervir na nossa vida, ele vai dar uma ordem para você. Ele vai dizer algo para você. E isso pressupõe obediência e pressupõe o quê? Fé. Eu digo isso, sabe por quê, queridos? Porque se o Senhor Jesus Cristo quisesse, ele diria: haja vinho. E o vinho passaria a existir. Entretanto, o que ele fala é algo diferente. Ele diz: enchei de água as talhas. As talhas aqui nessa ocasião era coisa que ninguém olhou para elas. O texto vai dizer e descrever talhas que eram usados pelos judeus para as purificações. Era algo que estava, ou seja, em local que desprezível, talvez, não perceptível. E olha como é que Jesus faz. Olha como é que Jesus intervém. Olha como é que o modo dele fazer e trazer surpresas para nós a partir de algo existente que muitas vezes a gente não está percebendo nem vendo, ó. Enchei de águas as talhas. A gente olha para o capítulo 1 do Evangelho em João e observa aqui uma coisa interessante. A partir do verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou quem? Filipe. O texto diz aqui: a quem disse: siga-me. Observe, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, para nos surpreender ou para intervir na nossa vida, ele vai sempre exercer algo que requer obediência e fé. O texto vai dizer que, verso 44, esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Diz que também Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram o quê? Os profetas. E ele diz aqui como é que os profetas se referiam a Jesus antes de ele nascer, antes dele ser o verbo encarnado de Deus, Jesus, o Nazareno, filho de José. Agora observe, meus amados irmãos, Filipe fala isso para Natanael, que fica extremamente assustado com a declaração. Aí Natanael perguntou assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa?
E Filipe respondeu: venha ver, venha constatar. Olha o que diz o verso 47. Você pode ler comigo? Vamos juntos aqui. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Você está percebendo aqui que Jesus Cristo ele intervém a partir de uma ordem, de uma observação, de uma verbalização. Ele olhou para Natanael e descreveu quem era Natanael. O verso 48, Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Ou em outras palavras, quando é que o Senhor me viu? Quando é que o Senhor me conheceu? Você pode ler comigo o restante do verso 48? A partir da resposta de Jesus, vamos juntos? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Observa aqui, queridos irmãos. Antes de você vir aqui para esse templo hoje, Jesus já sabia e sabe o que passa aí, no seu coração, na sua alma, na sua mente e também no seu espírito. Ele sabe. O que é que acontece com essa percepção de Jesus para Natanael? Ele diz assim, o Natanael. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Agora observemos, meus amados irmãos, aqui os versos 50 e 51, porque é no verso 51 que a gente vai encontrar aqui a senha para todos nós, que Jesus Cristo estabelece. Verso 50, você pode ler comigo? Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, vamos juntos? Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente pode chamar isso aqui, queridos irmãos, como a doutrina do futuro. Porque aqui Jesus Cristo acrescenta. Ele fala para Natanael, mas ele insere todos aqueles que já foram chamados para o Evangelho, foram eleitos pelo Senhor, são filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, se tornaram santos de Deus. Em verdade lhes digo que vocês... Olha que profundidade, meus amados irmãos, essa palavra de Jesus hoje para mim e para você. Primeiro século da nossa era cristã, Jesus Cristo pensou em mim e em você, bendito seja o seu nome. Se você é de Jesus, ele pensou exatamente em você a partir daqui. Não só foi para Natanael, foi para todos nós. A gente observa, queridos irmãos, que aqui no capítulo 3 do Evangelho em João, o capítulo 36, Jesus Cristo também diz assim: por isso,
Quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só, meus amados irmãos, as ordenanças, os imperativos do Senhor Jesus Cristo não são para serem questionados, mas sim obedecidos, numa perspectiva de fé nele. Em alguns momentos, queridos, nós podemos entender, ou isso pode parecer que o imperativo do Senhor Jesus Cristo não faça nenhum sentido para nós. Não seja pertinente, não seja assertivo. Mas mesmo que você não perceba, mesmo que você não assimile imediatamente, eu queria dizer aqui para você, em nome de Jesus, obedeça e confie nele. Quem tem a visão do todo, quem tem o controle sobre todas as coisas, quem tem o conhecimento do amanhã, não somos nós, mas é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Deus Redentor. A gente pode observar, queridos irmãos, aqui no verso 7 também. Quem ordena é o Senhor Jesus Cristo. Encham de água esses potes. Ele faz isso porque ele vê conexão em tudo. Nós não vemos. Nós somos incapazes de fazer conexão em tudo, mas Jesus Cristo, ele faz conexão em tudo. Até mesmo entre água e vinho. E aqui me permitam, há uma diferença aqui, numa linguagem espiritual para todos nós. A água, meus amados irmãos, representa a antiga aliança. A água aqui, na linguagem espiritual do texto da palavra de Deus, significa a antiga aliança. A antiga aliança, ela representava a observância aos 10 mandamentos. A antiga aliança representava o fato de que o nosso pecado, as nossas transgressões, os nossos erros, haveria necessidade de o sacerdote entrar uma vez por ano no Santo dos Santos do templo, da casa de Deus, ele pedir perdão pelos seus pecados, e era imolado em sacrifício um bode, para que recebesse, ou seja, de forma simbólica, os pecados do povo de Deus. E esse bode era incentivado a ir para o deserto, numa linguagem espiritual de que Deus, quando perdoa o meu e o seu pecado, ele jamais lembra deles. E isso tipificava, meus amados irmãos, a antiga aliança, mas também apontava para a nova aliança, no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo. É por isso que no sacramento da Santa Ceia não tem água. Tem o quê? Vinho. O vinho, Jesus Cristo diz assim, que o vinho representa o cálice da nova aliança, em favor de muitos.
E ele afirma em Marcos capítulo 14, na instrução da Santa Ceia, que ele exerce, ele faz, ele efetiva, ele participa com os seus discípulos antes de ir para a cruz. Hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A água, portanto, meus amados irmãos, significa antiga aliança, mas o vinho é a nova aliança que nós temos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Você, quando pecar, você tem a fonte para confessar diante de Jesus os seus pecados. E tem a garantia de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Para nos defender. E Deus nos aceitar na nossa adoração a Ele, no nosso louvor para Ele, no nosso culto a Ele, em nome de Jesus. Queridos, precisamos entender que é no caminho da ordem cumprida que o extraordinário da misericórdia é realizado no nosso viver. Eu sempre digo para os meus netos e netas: obedeçam que é melhor. Obedeçam que é melhor. O pior é não obedecermos, porque as consequências vêm. Olha só, queridos irmãos, a água transformada em vinho é sinônimo que o Senhor Jesus Cristo é o único capaz de chamar à existência aquilo que não existe. Encher talhas, encher potes de água. Para muitos, não fazia nenhum sentido. Mas para Jesus fez todo sentido. Porque Ele trouxe à existência algo que não existia naquele momento, porque o vinho tinha acabado. O que me chama a atenção aqui, queridos, é que o verso 9 diz assim: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, porque eles viram o milagre acontecer. O milagre não aconteceu depois que eles encheram aqueles potes ou talhas totalmente, não. A ordem de Jesus foi: olha, peguem água e encham as talhas e os potes de água. Jesus não ficou esperando que eles enchessem, não. A partir do momento que o primeiro pingo, me permita aqui a expressão, de água, a menor quantidade de água foi derramada nos potes ou nas talhas, o vinho começou a aparecer. Observem aqui. O verso diz assim: chamou o noivo e lhe disse, verso 10, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho
inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Aqui é uma linguagem espiritual para nós. Significando, meus amados irmãos, já me encaminhando para algumas verdades para a nossa semana, o fato de que o melhor Deus nos oferece, não é o pior. Você entende isso? O melhor Deus é que tem a capacidade, o poder de nos oferecer. E Ele já nos ofereceu o seu melhor. Quem é o nosso melhor? Jesus Cristo. Tem uma expressão aí que Deus ainda vai dar o melhor para nós. Não, Ele já deu. O melhor não está por vir. O melhor já veio. A partir do momento que você teve uma experiência com o Senhor Jesus, Ele é o seu melhor para todas as coisas. O que vai vir é apenas a expectativa do encontro com Jesus nos ares. De a gente adentrar o reino eterno de Deus e vivermos eternamente com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. O melhor. O pior. Ou inferior. A gente pode produzir. É a gente que produz. Com nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Com a maneira de vida que a gente vive. Agora tem uma promessa aqui nessa questão. Do verso 10. Você, porém. Você pode ler comigo? Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. A aplicabilidade para a nossa vida espiritual está aqui, meus amados irmãos. Preste atenção. Você já tem o vinho do Senhor, que é Jesus. Ele é o vinho nosso. A melhor bebida para a nossa vida espiritual é Jesus. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. O que é que nós temos que fazer agora? É valorizar isso na nossa vida todo dia. Guardar o melhor vinho no nosso coração. Isso vai fazer diferença na nossa semana que se inicia, nos contatos que vamos ter, nos empreendimentos que vamos fazer, nos negócios que vamos realizar ou não. Pessoas que nós vamos encontrar e conversar, que assuntos. O melhor vinho nós temos que guardar no sentido de dar fundamentação, alicerce, estrutura, a capacidade de ouvir e discernir apenas aquilo que tem coerência com a palavra de Deus. E rejeitar aquilo que não tem coerência com a palavra de Deus. Isso chama-se discernimento. Que a gente possa, queridos, guardar aquilo que Deus tem nos concedido. Que a gente possa valorizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que a gente possa preservar no nosso coração aquilo que a palavra de Deus fala para mim e para você hoje, em nome de Jesus. Guardemos o melhor que Deus nos deu. Eu queria finalizar trazendo algumas verdades para serem aplicadas na nossa semana. A primeira. O ministério do Senhor Jesus Cristo começou com um casamento.
Ministério público de Jesus começou em Caná da Galileia, fazendo o primeiro sinal de 7 que tem lá no Evangelho de João. Primeiro sinal. Agora observa aqui. Se tem primeiro, tem também o último. Se tem o início, tem o fim. No final da história humana, o povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro. Vai ser uma festa de casamento. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, capítulo 19, o verso 9, nós vamos encontrar ali, queridos irmãos, o próprio João, o evangelista aqui. Ele é incumbido por um anjo. Então, o anjo lhe disse: escreva. Você pode ler comigo aqui? O que está entre parênteses? Para dar destaque. Vamos juntos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: olha aqui, queridos irmãos, o texto vai nos dizer: são estas as verdadeiras palavras de quem? De Deus. A segunda aplicabilidade para a nossa semana. O Senhor Jesus Cristo é o noivo. Que com sua encarnação, obra de redenção e sua manifestação final, vem para sua noiva. A pergunta é: quem é a noiva de Jesus? Você pode falar mais forte? Quem é a noiva de Jesus? A igreja. Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8. Olha que texto maravilhoso para você aplicar durante a sua semana. Vamos juntos? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Pergunta é: você está pronto ou não? Porque aqui não está dizendo vai se preparar. A Bíblia não está dizendo você tem que se preparar todo dia. Olha o que é que diz a palavra de Deus a mim e a você hoje. E a noiva dele já se preparou. O verso 8, vamos juntos? A ela, a igreja, foi permitido vestir-se de quê? De linho finíssimo, resplandecente e puro. E aqui está a razão. Vamos juntos? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
Isso cala a nossa soberba, isso cala a nossa prepotência, isso cala o nosso eu. A noiva vai vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puríssimo. E o que é que faz, ou seja, o que é que compõe esse vestido, ou esse vestir-se? Nós falamos aqui que a noiva é quem? A igreja. Quem é a igreja? A igreja são os santos que devem resplandecer atos de quê? De justiça. Eu não sei onde você trabalha, com quem você trabalha, que hora você chega, que hora você sai. Eu não sei se você já está aposentado, mas olha aqui uma coisa. Enquanto Jesus Cristo, que é o Cordeiro, não voltar, nós que somos a igreja, a noiva do Senhor, nós temos que produzir atos de justiça. Atos de justiça. Será que nós estamos fazendo isso aqui, queridos? Ou a gente vai dar uma desculpa dizendo assim, não tenho tempo. Eu não posso parar o que eu estou fazendo. Atos de justiça, meus amados irmãos, tem o significado de fidelidade. Atos de justiça caracteriza a nossa comunhão frequente, contínua com o nosso Deus. Atos de justiça tem a ver também com o nosso compromisso com Deus, com a sua palavra, mas também com a sua igreja. Atos de justiça significa também para nós o fato de que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Atos de justiça é o reconhecimento de que aquele que foi à cruz é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda sabedoria, de todo louvor. O nosso amado Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Atos de justiça é a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Atos de justiça. Atos de justiça é a gente obedecer ao Senhor com fé. Atos de justiça, queridos irmãos, é a gente não abrir mão daquilo que Deus realizou no meu e no seu coração para todo sempre.
Terceira implicação, ou aplicação para a nossa semana. Quando o Senhor Jesus Cristo intervém, o melhor sempre vem depois. Eu vou repetir. Quando o Senhor Jesus Cristo intervém, o melhor sempre vem depois. O melhor é que ele traz plenitude onde houver vazio. Ele enche aquilo que está vazio. Alegria onde houver decepção. E algo interior onde houver apenas algo exterior. A água lava por fora, limpa por fora. O vinho que representa a nova aliança no meu sangue, ela nos purifica e nos lava por dentro. Quando o Senhor Jesus Cristo intervém, o melhor sempre vem depois. Você pode repetir isso comigo e gravar isso? Quando o Senhor Jesus Cristo intervém, o melhor sempre vem depois. No dia em que o Senhor Deus lhe chamar para a eternidade, é o melhor para você. É por isso que Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivo, o melhor para mim vai ser viver em Cristo. Mas se eu vier a morrer, é o quê? É o melhor. E Jesus Cristo, ele diz assim: todo aquele que ouve essa minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Ainda que morra, viverá. Porque o melhor Ele nos dá. Eu sou a ressurreição e a vida.